e hoje nós vamos desvendar mais um pouquinho sobre os mistérios da língua portuguesa. E qual é o nosso conteúdo? É o plural dos verbos ter e vir. Muitas vezes, no momento de escrever a redação ou até fazer um pedido, deixar um recadinho para os pais, nós não temos certeza se estamos usando o singular ou o plural. E sabem por quê? Porque a escrita e o som dos verbos ter e vir são a mesma. Então, como nós vamos diferenciar esse singular e esse plural? É pelo acento. Vejam só. Vamos começar então com o verbo ter. Observem esta primeira frase. O estudante tem um trabalho de matemática para entregar amanhã. O verbo é tem, verbo ter. Quem é que tem um trabalho para entregar amanhã? O estudante. Então vejam que o estudante é o sujeito do verbo tem. O estudante é a mesma coisa que ele, terceira pessoa do singular. Por isso o verbo está sem acento. Agora vamos para essa segunda frase. Os estudantes têm um trabalho de matemática para entregar amanhã. Vejam que agora o nosso sujeito não é mais o estudante, e sim os estudantes. Ou seja, representa o pronome eles, terceira pessoa do plural. Mas, se vocês prestarem atenção, tanto na primeira frase como na segunda, o tem a mesma pronúncia. Como vamos diferenciar então? Vejam que na segunda frase o tem ganhou um acento. Podemos até brincar aqui, um lindo chapéu, não é mesmo? É o nosso famoso acento circunflexo. Então essa é a diferença entre a terceira pessoa do singular, tem sem acento, e a terceira pessoa do plural, tem com acento circunflexo. E vejam que interessante, isso acontece também com o verbo vir. Vamos aos exemplos? Vejam a primeira frase, a encomenda vem de barco. Quem é que vem? A encomenda, terceira pessoa do singular, por isso o verbo está sem acento. Agora observem a segunda frase, as encomendas vêm de barco. O verbo ganhou acento circunflexo, porque quem vem agora são as encomendas, o sujeito está no plural, terceira pessoa. Vejam que também é a mesma sonoridade. A encomenda vem, as encomendas vêm. A diferença está no lindo chapéu, o nosso acento circunflexo. Agora vejam como a língua portuguesa é interessante e vai ajudar vocês e não mais complicar. Nós temos uma lista de verbos que são derivados do ter e do vir. Vamos conferir alguns? Manter, conter, deter, intervir, convir. Agora, olha que interessante. Para conjugar esses verbos, nós usamos a mesma base do ter e do vir, apenas acrescentamos a sílaba que está à sua frente, como mãe no manter ou com do conter. Isso significa que a regra do plural é a mesma. Quando vocês utilizarem estes verbos no eles, terceira pessoa do plural, o verbo ganhará o acento circunflexo. Vamos ao exemplo para esclarecer? Veja esta frase. O pai diz que mantém sua palavra. Estamos no singular. Qual é a pequena diferença? É que estes verbos derivados do ter e do vir, no singular apresentam um acento agudo. Então é preciso acrescentar agora o acento agudo. Ou vamos brincar um pouquinho? O grampo da vovó. O que acontece ao escrevermos no plural? Vamos a outra frase. Essas caixas contêm din-din. Agora o nosso lindo chapéu, o acento circunflexo. Então vejam que no singular os verbos derivados recebem o acento agudo e no plural mantém o acento circunflexo. Certo? Vamos retomar então? O plural dos verbos ter e vir e de seus derivados ganha um acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Mas agora atenção, hein? Não deixe de fazer os exercícios. Reveja este vídeo e outros sempre que for necessário. Até a próxima! Nós vamos dar continuidade à nossa série sobre acentuação gráfica. No primeiro vídeo, eu falei sobre regras de acentuação gráfica de uma maneira geral, né? A partir de agora, o que nós vamos ver são as regras particulares de acentuação gráfica. Existem algumas regras particulares que podem justificar a acentuação de certos vocábulos, de certas palavras.
A primeira que a gente vai ver hoje é a regra do crer-de-lever, que é um apelidinho da regra utilizada para os verbos crer, dar, ler e ver. Como que essa regra funciona? Se vocês pegarem os verbos crer, dar, ler e ver e fizerem a conjugação desses verbos na terceira pessoa do singular, o resultado dessa conjugação são monossílabas tônicas terminadas por E. Então, se eu disser, por exemplo, ele crê, ele vê, ele lê e ele dê. Tá? No caso do verbo dar, é a flexão de presente subjuntivo que indica uma possibilidade, como no caso de espero que você dê certo na vida, né? Então, o fato é que quando eu conjuguei esses verbos na terceira pessoa do singular, eu obtive como resultado aquilo que nós já tínhamos estudado nos vídeos anteriores. Essas são monossílabas tônicas terminadas por E, e é isso que justifica a acentuação dessas palavras. Agora, se a gente for pensar na flexão desses verbos na terceira pessoa do plural, correspondente ao eles, qual era o resultado dessas flexões? Eles creem, eles leem, eles veem e espero que eles deem. No caso do verbo dar, aí que continua sendo presente subjuntivo. Então, nós tínhamos que manter esse acento circunflexo no primeiro e aí depois a gente fazia com que essas palavras terminassem por em. O problema que vem daí é que agora a gente não tem mais monossílabas tônicas terminadas por E, não é verdade? Porque agora essas palavras se tornaram termos de duas sílabas. E por que são termos de duas sílabas? Porque eu não sei se vocês sabem, todas as vezes que duas vogais iguais se encontram numa palavra, elas formam hiato, elas ficam em sílabas diferentes. Então, essas formas flexionadas de terceira pessoa do plural nada mais são do que palavras de duas sílabas, cuja penúltima é a tônica. Então, já não é mais a regra das monossílabas tônicas que justifica a acentuação desses verbos. Agora, o que justifica a acentuação desses verbos, em tese, é essa regrinha do crer-de-lever, que me mandava deixar esse acento gráfico e dobrar esse Ezinho aí. Veio o novo acordo ortográfico e decidiu mudar essa regra. E por quê, pessoal? Porque, na verdade, essas palavras acentuadas aí nada mais são do que paroxítonas terminadas por em com M. Mas nós aprendemos na dica 3 que paroxítonas terminadas por em com M não deveriam ser acentuadas, porque a regra das paroxítonas é o contrário da regra das oxítonas, vocês estão lembrados disso? Então significa que essa regra que justificava a acentuação de creem, deem, leem, veem, entrava em conflito com a regra das paroxítonas, que em tese não deveriam ser acentuadas por possuírem essas terminações com EM. Então o acordo ortográfico veio aqui e retirou todos esses acentos gráficos. Então significa que esses verbos continuarão sendo grafados da mesma maneira, né? Creem, deem, leem, veem com os dois S, com o Mzinho no final, só que o acento gráfico vai deixar de existir, justamente para que essa regra não entre em conflito com a regra das paroxítonas. Entenderam? Eu falo sobre outras regras particulares de acentuação gráfica, beleza?